A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amados, hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que tem mexido muito com várias pessoas, não só nesse deserto de restauração de casamento, como vários outros pontos, né? Bom, esse ponto que nós vamos abordar hoje foi um dos pontos que me levou ao deserto, né? Que é a depressão. Verdade. Bom, a depressão ela é causada por vários pontos, porém a gente precisa vencer a depressão, né? Hoje em dia existem outros recursos até, né, para você vencer a depressão, né? Existem psicólogos, existem psiquiatras, que são pessoas que estudaram, estão preparadas, né, para ajudar a gente, né, a superar essa fase e passar por uma outra fase. Porém, eu tive um outro problema, né? Aqui, a causa da minha depressão é o fato de eu ser filha única, ter tido que cuidar da minha mãe sozinha, fazer todas as coisas sozinha e não tinha ajuda de ninguém. Fiquei sobrecarregada, né? E com isso, meu casamento foi por água abaixo, né? Eu abri muitas brechas dentro do meu casamento para que meu marido viesse a arrumar outra pessoa, a me trair, né? Aquela coisa toda. E, assim, eu estava finalizada. E eu não tinha tempo de ir a psicólogo, eu não tinha tempo de ir a psiquiatra, né? Fui encaminhada para eles, mas eu não tinha tempo de ir porque eu não tinha com quem deixar ela. E assim, psicólogo público é 1 hora, né? De consulta, né? 50 minutos. Porém, você chega lá, você não é atendido já de imediato, né? Você tem que esperar ainda. Fora o tempo de deslocamento daqui até o centro para poder fazer a terapia e depois o retorno. Então, assim, demorava muito, né? Com esse distanciamento, né? Deslocamento, mais o tempo de espera, mais as outras coisas, eu levava quase 3 horas fora de casa. E então era muito tempo para minha mãe ficar sem ninguém dentro de casa. Então não dá, entendeu? Não dava, sem condições de eu fazer terapia. Então eu vim falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque é algo assim que mexeu muito comigo na época, mexe comigo até hoje, porque eu ainda luto muito contra tudo isso. Hoje, logicamente, eu aprendi a ter mais forças na presença do Senhor, porém, tratando de outras vidas, eu percebo que muitas pessoas têm a mesma situação que eu tive. E coisas que eu ainda passo, mas tem coisas que eu já passei. E eu vejo, né, em vocês, né, sobre isso. Né? Nós estamos nessa travessia do deserto e eu vejo em muitos de vocês esses pontos depressivos. Então eu vou falar um pouquinho sobre a depressão, para a gente começar a entender, né? Eu vou falar a respeito da Bíblia, né? Que a Bíblia também teve pessoas que tiveram, ela menciona, né? Pessoas que tiveram, homens e mulheres com pensamentos negativos ao longo do tempo, né? Uma delas foi Ana, né? Que a sua expressão estava tão aflita e triste, né? E ela foi considerada como amargurada, né? De alma. Tá em 1 Samuel 1:10, né? E o profeta Elias ficou triste a ponto de pedir a Deus que tirasse a sua vida. Está registrada lá em 1 Reis 19:4. Ali em 1 Tessalonicenses 5:14, né? Também fala de almas deprimidas. Em primeiro lugar, eu quero ver para vocês, né? Aqui onde está a depressão. Vamos lá. Depressão, né? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração de humor característica por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. É essencial identificar sintomas e procurar ajuda médica. Bom, então
o primeiro lugar, né, é a gente detectar os sintomas de depressão. Eu vou citar aqui alguns sintomas, e determinados sintomas são até encontrados em algumas pessoas que estão no nosso grupo, no nosso meio, à procura da restauração, né, do casamento. Então, prestem muito bem atenção sobre tudo isso, tá, gente? Então vamos lá. É humor triste, ansioso, vazio, persistente, né? Aquele humor. Aquela falta de humor, né? Na verdade, né? Aquele humor invasivo, horrível. Sentimento de desesperança, de luto, de pessimismo, né? Quando você tá assim, triste demasiadamente, né? Como se alguém tivesse morrido, né? Na verdade, a gente sente como se alguém foi. Você nunca mais vai ver aquela pessoa, nunca mais você vai sentir o abraço daquela pessoa, todas essas coisas. E às vezes acontece devido realmente a um luto, né? Em algumas vezes, é quando a pessoa às vezes fica viúvo, ou quando perde um pai, uma mãe, um filho, né? Então essa pessoa também entra num caso de depressão. Tem gente que acaba um casamento porque perdeu um filho, né? Ou perdeu um pai ou uma mãe e entra numa depressão tão grande que o seu cônjuge chega um ponto que ele não aguenta mais. Entendeu? Ele não aguenta mais lidar com aquela pessoa que ela se torna amargurada de alma, né? Como dizia Ana, né? Amargurada de alma. Né? Então a gente entra numa depressão tão grande que se torna amargurada de alma. Né? Então, isso também é uma depressão. Né? Sentimento de culpa, instabilidade ou desamparo, perda de interesse, né? O prazer pela vida, prazer pelos hobbies, né? Atividades, diminuição de energia ou fadiga, né? Mover ou falar mais devagar, né? Ou se mover devagar, né? Tem gente que não consegue levantar da cama, né? Não consegue tomar banho, tem gente que não tem ânimo para nada, né? Sentir-se inquieto e ter problemas para ficar sentado, né? Dificuldade de concentração, lembrança ou tomada de decisões. Eu tive muito esquecimento, né, com esse período da depressão. Eu tive muito problema de esquecer. Então eu esquecia muitas coisas, né? Às vezes compromissos médicos, exames, principalmente os meus, né? Quando eu ia ver, já passou, né? Às vezes eu falava, marcava a data, mas o mês, eu botava um mês depois. E eu perdia minhas datas de fazer exames, né, médicos, eu perdia. Eu não conseguia ir porque eu me perdia. E olha que é pertinho, né? E eu perdia. Então, tudo isso é coisa de depressão, né? Foi por isso que o médico me passou para o psicólogo, porque eu tava, né, com uma depressão muito grande e tava vendo no meu rosto que eu estava deprimida. Né? Dificuldade para dormir, ou despertar de manhã cedo, ou dormir demais, né? Então, pessoas que dormem demais ou pessoas que não têm sono, né? Tem insônia demais. São também moderação de depressão, né? Apetite ou alteração de peso, né? Aquelas pessoas que comem muito de repente ou deixam de comer, né? Então, alguns emagrecem demais, outros engordam demais devido à depressão também, né? Então, isso tudo ajuda também as pessoas, né? Pensamentos de morte, de suicídio ou tentativas de suicídio, né? Eu pensei também em morrer, em tirar minha própria vida, né? Por várias vezes eu tive esses pensamentos. Peguei até os antidepressivos, né, os remédios que o médico tinha passado para mim e pensei em tomá-los todos de uma vez só com algum tipo de bebida alcoólica para poder dar aquele, né, baque, assim, né? E depois eu ficava pensando, né, na minha mãe e quem ia tomar conta dela, e eu ficava dividida entre essas duas coisas, né? A dor que eu estava sentindo, que eu queria cessar de uma vez só, e o que seria dela, né? Também, porque quem iria tomar conta dela, né?
Então, eu ficava pensando nessas duas coisas. Tanto que eu tentei asilos, eu tentei, né, lugares para poder deixá-la, só que todos eles são pagos e muito caro. O mais barato era 1.700 e poucos reais. E eu não tinha esse dinheiro para poder pagar. E eu tentava de todas as formas, porque se eu conseguisse isso, eu poderia tirar minha própria vida, né? Porque já tinha alguém para tomar conta dela, né? Então, eu poderia fazer, mas nem isso eu não conseguia, né? Então, graças a Deus, né? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas e graças a Deus Ele teve essa misericórdia da minha vida e hoje eu tô aqui contando com vocês, falando para vocês sobre todas essas coisas, né? Então, esses pensamentos de morte, de suicídio é uma depressão e a gente deve tomar muito cuidado quando chega nesse ponto, porque tem que ser tratado, porque muitas pessoas não conseguem se controlar e quando chega nesse ponto acabam dando cabo da sua própria vida e às vezes Deus não consegue chegar a tempo, né? Então, dores de cabeça, cólicas ou problemas digestivos sem causa física clara ou que tem alívio mesmo, né, com o tratamento, né? Então, essas dores que mesmo você tomando medicações e tudo mais, se elas estão persistindo, também você precisa estar atento porque são sintomas, né, próprios da depressão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Bom, então falamos sobre a depressão, sobre o que ela é e alguns dos sintomas que a gente mesmo pode perceber. Algumas pessoas contêm todos os sintomas, outras pessoas têm alguns sintomas, né? Outras pessoas têm um ou outro sintoma, né? Então, essas pessoas são mais fáceis de tratar. Aquelas pessoas que se encontram vendo mais de um sintomas em si ao mesmo tempo, é bom, se puder, entendeu? Visitar um médico, porque é muito importante, né? A gente fazer uma visita ao médico, a um psicólogo, né, para a gente poder estar conversando com ele. Se o caso for grave demais, ele vai estar te analisando e vai te encaminhar para um psiquiatra, né? Ah, mas é tudo caro, muito. Não, gente, existem também recursos gratuitos, como eu falei para você, aqui na minha cidade, eu fui, né, na clínica da família, o médico, né, o clínico geral, viu que eu tinha vários sintomas, me encaminhou para o psicólogo, eu fui no psicólogo, meu único problema é que como é gratuito, você tem que chegar lá, você acaba esperando, faz ficha, passa por ele, conversa, e nossa, ele conversa muito, e assim, como é distante, minha mãe sozinha, não tinha ninguém para deixar com ela nem nada, eu ficava agoniada lá dentro, eu não conseguia relaxar, eu ficava pior, entendeu? Eu saía de lá pior do que quando eu cheguei, porque eu ficava muito nervosa, muito agitada. Então, eu só consegui fazer uma consulta, que foi a consulta da triagem, né? E não consegui ir às outras consultas, acabei perdendo. Depois eu tive uma outra crise, me mandaram de volta e aí eu não conseguia de novo. Então, assim, eu tive que me tratar, só que eu tive que me tratar por mim mesma e foi quando eu me reencontrei com Deus, voltei para Deus e eu consegui me encontrar em Deus. Então, nós vamos estar falando a respeito da palavra, tá? Porque antigamente também não tinha, né? Naquele tempo antigo não tinha psicólogos, psiquiatras, né? Só existia Deus. Então hoje nós vamos nos tratar através da palavra. E é dessa forma que nós vamos nos reconhecer. Você reconheceu esses sintomas em você? Então, acende a luz vermelha. Vamos procurar ajuda. Se você não está conseguindo ajuda psicológica em outras pessoas, você não vai encontrar. Então, você vai encontrar em Deus. Então, através da palavra, eu quero ler alguns pontos para você. Deuteronômios 31:8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então a própria palavra do Senhor já está conversando contigo, te explicando que o próprio Deus é o próprio Senhor. Ele irá à sua frente, né? Ele estará com você. Então você não precisa desanimar.
Você precisa confiar em Deus, segura na mão dele, porque ele nunca te abandonou. A gente comete determinados erros e se afasta da presença de Deus por se sentir suja, se sentir pecadora, né? Ou pecador. E aí a gente se afasta achando que o nosso pecado, que o pecado que nós cometemos não tem perdão e que Deus não vai se aproximar de nós, ele não vai se agradar da nossa pessoa. Só que aí com isso nós abrimos brecha para o inimigo entrar. Foi como aconteceu comigo. Né? Então a gente abre brecha para o inimigo entrar. E quando a gente faz isso, o inimigo vem e faz aquela bagunça. Né? Então, não faça isso. Você pecou, se dobre aos pés do Senhor, peça perdão a Deus, porque Deus vai te justificar. Ele nunca te abandona. Mateus 5:4 diz assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Como você vai ser consolado? É Deus. Não espere dos outros, porque as pessoas só vão te dar aquilo que elas têm. Se elas não têm flores e abraços para te dar, como que você acha que ela vai te dar tudo isso? Ela vai te dar o que ela tem no coração. Se ela só tem tristeza, rancor, dor, ela não pode te abraçar. Porque ela vai te passar o que ela tem. E ela só tem isso. Então você tem que procurar na pessoa que tem. Quem é que tem isso? É Deus. Deus é quem tem amor, carinho, afeição, abraço, né? Consolo. É Deus que vai trazer tudo isso para você. Não espere dos outros. O nosso mal é esperar sempre isso do próximo. Principalmente do nosso cônjuge. Por quê? Porque a gente está sempre pronta a dar, né? Nos momentos mais difíceis da vida do nosso cônjuge, a gente está ali do lado. Aí quando a gente passa por um momento difícil, o que você espera? Que o seu cônjuge esteja ao seu lado. Mas nem sempre isso acontece. E aí a gente se decepciona. E ao invés da gente se levantar, a gente cai mais ainda. E aí a gente se fecha, entra num casulo, né? E fica ali. Tá errado. Deus tá te tirando desse casulo. Ele tá te consolando e enxugando as suas lágrimas. Aqui em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, não é para você se amoldar aqui, mas sim se acomodar com a boa e perfeita vontade agradável do Senhor. Né? Experimente isso. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai mudar a sua história. Entendeu? Se eu fosse esperar dos outros, né, todas as palavras que eu recebi foram negativas. Eu não recebi palavras positivas. Entendeu? Então, não espera dos outros. A gente só espera dos outros aquilo que os outros podem dar. Se as pessoas não têm nada para te dar, só tem pedras, elas só vão te dar pedras. Angústia, dor, elas só vão te dar isso. Isso vai te transformar numa pessoa muito mais deprimida do que você já está. Você precisa sair da depressão. Por isso é muito importante você tirar o foco do seu cônjuge ou do problema que você está. Né? Então, se você está vivenciando um grande problema, tipo no meu caso é um grande problema, né? E é um problema que me consome muito e me causa depressão porque é um problema que não me deixa tempo, não me deixa ser eu mesma, não me deixa tempo para fazer outras coisas e eu sou cobrada por tudo, né? Tipo, meu marido me cobra tempo, me cobra atenção, uma atenção que eu não consigo dar, porque a maioria das vezes eu tô dando atenção para minha mãe que me consome, né? É de madrugada quando às vezes ela acorda e me chama. É agora quando eu tava fazendo o vídeo que eu tive que parar para poder ir lá atender ela,
né? E entre vários outros horários que me consomem, porque são horários que às vezes eu estou me dedicando a fazer alguma coisa e eu não consigo fazer. Por isso que eu falo que às vezes já tentei trabalhar fora, eu não consigo. Por quê? Porque ela me consome, né? Então, ela exige do meu tempo, o tempo todo, né? Então, eu tenho que estar com ela o tempo todo, eu tenho que dar atenção a ela o tempo todo. E eu acabo não tendo atenção para dar para o meu filho, para o meu marido. Por quê? Porque eu acabo ficando tão esgotada que eu não quero dar atenção, eu quero atenção. E foi isso que no início, né, me levou ao deserto, porque meu marido queria também atenção. E eu não tinha atenção para dar, eu não tinha amor para dar, porque eu estava esgotada. Eu queria que ele me compreendesse, que ele me desse carinho. Só que ele queria carinho. E eu não conseguia compreender isso, e nem ele conseguia compreender isso. E com isso, nós dois ficávamos naquela guerra e nos afastamos. Entendeu? E hoje eu luto contra isso, porque hoje eu tenho que dar carinho, então eu luto contra mim mesma e contra todos os sentimentos que estão dentro de mim. Porque eu tenho que dar carinho e atenção para ele, mesmo estando estressada. Eu tenho que dar carinho e atenção para minha mãe, mesmo quando eu não quero fazer. Eu tenho que dar carinho e atenção para o meu filho, mesmo quando eu não estou aguentando. Então, mesmo quando eu quero carinho, eu não tenho. Ninguém me entende. Ninguém me dá carinho. Ninguém entende que eu também sou ser humano e que eu também estou esgotada e que eu também preciso de carinho, preciso de colo, preciso de atenção, preciso de um abraço, né? Então, aonde eu encontro esse consolo? É em Deus. É Deus que vai me abraçar, é Deus que enxuga as minhas lágrimas quando eu choro porque ninguém me deu atenção. É Deus que colhe todas as minhas lágrimas e me abraça tão gostoso quando eu estou ali de joelhos, chorando, clamando pelo nome dele, porque eu estou com meu coração sangrando, porque eu dei atenção para todo mundo, ninguém conseguiu enxergar dentro de mim que eu estava triste. Ninguém conseguiu ver que eu precisava de apenas um abraço. E que quando eu abraço alguém espontaneamente, né, seja no meio de uma brincadeira, eu sou desprezada, porque a pessoa não está afim de um abraço, ela não está afim daquela atenção naquele momento, e eu estou sendo chata e inconveniente. E eu queria só ser abraçada. Então, eu sei que isso tudo que acontece comigo também acontece com você. Porque quando a gente passa por essa fase, entendeu? Que nós estamos no deserto em busca da restauração do nosso casamento ou em qualquer outra coisa, né? Em busca da nossa própria restauração, a gente passa por isso, de se sentir dessa forma. Então a gente tenta às vezes até abraçar um filho e o filho não quer. O filho quer jogar videogame, o filho quer ouvir música, o filho quer ver um vídeo na Netflix, ele quer fazer alguma outra coisa que não seja te abraçar. Então se agarre ao Senhor. Deus vai te dar esse abraço. Quando você estiver completamente esgotado, sem forças para lutar, sem forças para prosseguir, lembre-se que Deus, Ele está te dando força, Ele está te carregando nos seus braços agora. Ele está te erguendo, Ele está te levantando e Ele te ajuda a prosseguir. Salmos 42:11 diz assim: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É dessa forma que a gente tem que ver, né? Porque tudo na vida é desse jeito. Aqui, Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Isso é o que nos tira da depressão. Isso é o que muda e move dentro de nós, né? Tiago 5,13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então, se você estiver sofrendo, ore. O Senhor está te ouvindo. Se você estiver feliz, cante louvores a Deus. Então, é dessa forma, né, que a gente vive, que a gente vê e que Deus muda. Eu quero aproveitar para dividir com vocês um louvor. Peço desculpas pela minha voz, né, gente? Vocês sabem que eu não sei cantar, né? Mas é um louvor que mexe muito comigo, tá? Então eu vou dividir com vocês. É Rasgando o Coração, da Fernanda Brum. Algo acontece quando rasgo meu coração a ti. Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui. Eu venho como estou, trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo que por tanto tempo em vão eu carreguei. Que por tanto tempo em vão eu carreguei. A minha culpa pelo teu perdão. Eu troco o meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a conta pela paz que excede o entender. A paz que foi roubada totalmente do meu ser. Encontro a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. De mim. Ninguém pode roubá-la de mim. Amados, ninguém pode roubar a sua vida de você. Creia no poder das palavras de Deus para a sua vida. Creia em todas as promessas que Deus fez para você. Perdoe-me pela minha voz horrorosa, né? Mas a mensagem dessa música, ela é maravilhosa. A mensagem que essa música traz para dentro de cada um de nós, ela é linda. Ela transforma a nossa vida. E é isso que você precisa nesse momento. Transformar a sua vida. Porque Deus hoje está entrando com providências. Então creia nas promessas de Deus para você. Fica com Deus. Um beijo grande para você. E até o próximo vídeo. Tchau.